Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer um vídeo de tier list aqui que a gente já não faz há muito tempo. Agora com o lançamento de Thunderbolts, a fase 5 acabou, então decidi aqui fazer esse vídeo pra gente ranquear, fazer a tier list de todos os filmes da fase 5. Então para isso eu trouxe aqui o Bustamante e o Thiago. A gente tava discutindo agora antes de começar o vídeo, né? Thiago, você queria trazer um assunto pra gente falar rápido antes de começar a falar dos filmes em si? Eu acho interessante essa pauta porque a gente tá falando meio que do estado da Marvel atual, né? E se a gente tá animado pro futuro, ou pelo menos o quanto a gente tá animado pro futuro, né? E eu acho interessante pontuar agora no final da fase 5 que terminou, já dando um spoiler pra mim, de um posicionamento meu, terminou num ponto alto, mas uma fase 5 que pra mim se consolidou como a pior fase da Marvel até hoje. Porque, na minha opinião, tem alguns dos piores filmes, até mais do que a fase 4 e então pra mim realmente foi um ponto bem baixo assim. E pra mim não tem um No Way Home, por exemplo, na fase 5. Hum, interessante. Bustamante, o que você acha? Você acha que a fase 5 é pior? Pô, eu não lembro agora da fase 4, mas acho que a fase 4 ainda é pior, cara. Essa fase 5 teve uns filmes meio, bem ruins, mas teve uns medianos ali que deu uma salvadinha. Teve um que eu achei bem bom, mas não vou dar spoiler, não. Cara, eu acho que Começar assim, aí. eu acho que em geral a gente não tá num momento muito bom pra Marvel, né? Juntando a fase 4 e 5. Mas eu acho que ainda assim, cara, é porque a fase 5 pra mim tem um alto muito alto, que a gente já vai chegar lá, tá ligado? Que talvez me convença que a fase 5 talvez tenha sido melhor. Mas realmente, se a gente for falar do o que é bom, na média eu acho que a fase 4 tem uma média pá, melhor, tá ligado? Se a gente literalmente for fazer uma conta da média de notas, pá, eu acho que a fase 4 sai melhor. Então é difícil dizer, mas é difícil dizer. Mas vamos lá, vamos pro vídeo, pra lista. Aqui tá em ordem de lançamento, tá? Então a gente começa com o primeiro filme da fase 5, Homem-Formiga contra o Maníaco, que foi uma promessa que ia ser o filme que introduziu o Kang, né? A gente ia ter a gente teve o Jonathan Majors como Kang. Era pra ser um negócio de louco. A gente tá tendo o nosso novo Thanos sendo introduzido e tudo mais. Enfim, foi o que foi. Alguém quer começar aí? O que vocês acham de Quantumania? Bom, eu posso falar então, já dando um prosseguimento à nossa introdução, que pra mim Quantum Mania é simplesmente o pior filme da história da Marvel. É horroroso, é Não, 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 não. completamente decepcionante. É Tá mais do que exagerando. decepcionante, pra mim é devastador. Não tô exagerando. Não tô exagerando. A Que isso, cara. performance do Kang. A gente viu de uma maneira muito otimista na época que lançou, porque a gente estava animado. Eu fui revisitar esse filme tem uns 2 meses, se eu não me engano. É muito pior do que eu lembrava. Tipo, é o pior Star Wars da Shopee que você vai encontrar. É um negócio ridículo. Tipo assim, eles tentam vender uma ideia de uma revolução com uma galera meio, tipo, fantasiada, tipo, de bloco de carnaval, meio Halloween, assim. Muito, muito, muito ruim, muito feio. O filme é muito feio pra mim, esteticamente. Eu acho que Concordo. o mundo quântico, que era pra ser uma parada completamente, pô, interessante, maneira, visualmente estimulante, pra mim é muito preguiçoso. Pra mim tem o MODOK, que é uma aberração de uma maneira não intencional. Tipo, tudo bem, ele é pra ser ridículo, mas ele passa do ridículo e pra mim as piadas dele também não tem graça. Pra mim esse filme peca muito no humor também, porque os filmes do Homem-Formiga normalmente são engraçados. O primeiro filme é um filme que eu gosto muito, o segundo nem tanto. Mas esse é, pra mim, completamente sem graça. Eu acho que a personagem da Cassie, que é a filha do Scott, é muito mal feita também. Tipo, tentam vender ela nessa parada de ela é uma revolucionária que se importa, tipo, faz protestos e tal. Mas pra mim a personagem dela é muito mal construída. Eu não sei por que eu tenho que comprar esse conflito que ela tem com o pai dela. Tipo, eu não sei se a gente tem muita carga dos filmes anteriores pra mim que entender direito essa dinâmica que eles estão. Então, não sei, é um filme que pra mim ele deixou a desejar em todos os sentidos. Todos os sentidos, tipo, pra mim é um filme sem graça, feio, que não me dá nenhum senso de adrenalina ou da, tipo, magia da Marvel, entre aspas. Então, pra mim esse é o pior filme da história da Marvel até hoje, assim, e revisitando ele, eu gostei menos ainda do que no cinema. Pô, tá maluco, o pior filme não é não, cara. Tá exagerando. Tipo, até uma metade eu acho que dá pra se divertir assim. Aí começa uma chuva de cagada, mano. Aí não dá. Aí começa a ficar muito ruim. Eu também nem lembro tão bem desse filme que eu só vi uma vez e depois, mano, não tem como rever esse filme. Muito ruim. Eu acho que o grande problema desse Pra filme é mim a que ele bota Marvel uma acabou, expectativa tá? muito alta, tá ligado? Com aquele vilão e tal, e acaba que entrega uma bosta, mano. E tem muita coisa que, Não acho cara, nada não dá pra demais passar o pano, Jonathan mano. Majors. Não, Não não, acho é nada demais. demais. Era pra ele ser brabo, pô. É, E o. também aquela parte das formiguinhas lá, mano, tem um monte de diálogo horroroso também, pô. É. Nossa, Eles Nossa. estragam o Reino Quântico também, pô. Dá pra ter feito vários filmes explorando aí o Reino Quântico, eles cagaram em um filme só e acabou, pô. Então Eu Exato. tava foi super animado. realmente uma. Eu tava super animado pra esse filme. É.
Só de curiosidade, Eu principalmente, também, pô. qual que tu achou o Maluco. pior filme da Marvel? Tem de cabeça assim, ou... Pô, tem que pensar, mano. Só que esse aí não é. Tá, tu Tem um pensa aí e nessa depois lista aí que eu tu me já fala. poderia botar como pior que esse, mano. Interessante. Tá, o que eu acho do Quantumania? Eu concordo com vocês, é péssimo. Cara, é bizarro, porque eu também tava muito animado. E era pra ser um filme muito importante, tá ligado? Eles não conseguiram entregar em nada. Eu gosto muito dos outros filmes do Homem-Formiga. Se tu for ver a nossa tier list que a gente fez de todos os filmes da Marvel, que eu fiz com o Thiago e com o Schiffman, eu lembro que eu lutei pra botar o primeiro Homem-Formiga lá em cima. Eu gosto muito do primeiro Homem-Formiga, tá? Então, a gente ter esse terceiro filme aqui dessa forma, eu concordo com tudo que vocês falaram. A gente não conseguiu entregar nada. O que era pra ser o novo Thanos não funcionou em absolutamente nada. Não acho que é o conta do Jonathan Majors. Apesar de todas as confusões que ele tem falando dele como ator, eu acho ele muito bom ator. E eu acho que ele tinha o potencial de ter entregado um Kang muito bom. Mas ele não teve um roteiro decente. Um roteiro que fez ele perder pra literalmente formigas. E como é que tu quer levar o personagem dessa série, tá ligado? E eu acho que é importante ressaltar. Isso tudo não tô falando da qualidade do filme. Mas quando a gente fala de Marvel acabou, eu acho que isso ajuda no argumento. Eu acho que é por conta desse filme em específico que a gente tá na situação que a gente tá agora, com o Robert Downey Jr. voltando pra ser o Doutor Destino, e não sei o que, essa zona que ninguém tá entendendo nada, mas o que tá acontecendo, que parece que tinha um plano lá com o Kang, e tudo foi por água abaixo, é por conta desse filme, não é só por conta das confusões que o Jonathan Majors teve na vida pessoal dele. Tanto que a Marvel já parece que tem uns rumores que já diziam que eles já estavam querendo fugir do Kang depois da resposta desse filme aqui, tá? Independente do Jonathan Majors. Enfim. Tem uma zona, é um filme que não funciona, o humor não funciona. Eu não acho o MODOK tão ruim como todo mundo acha. Eu acho que ele, assim, aceitando que ele não vai ser o MODOK dos quadrinhos, tá ligado? Beleza, é só um como alívio cômico. Eu acho que ele tem umas piadas legais até. Mas é muito feio o filme, visualmente é asqueroso, tem um dos piores CGIs da Marvel. O que vocês falam, Reino Quântico é muito sem graça. Enfim, concordo com tudo com vocês. E, sem a menor dúvida, Marvel acabou pra mim. E, tá, eu acho como o meu pior filme da Marvel sim, tá? Eu fui ver no meu Letterboxd, tá lá embaixo. Tem tempo que eu não revejo aquela lista, mas no momento eu vi aqui. tá com o meu último. Tá como o meu último. Não, eu acho esse pior que o Amor e Trovão. Eu acho esse pior. Tá próximo, é muito pior. É bem próximo. Eu não pior. acho muito, não. Eu acho próximo. Muito pior. O Christian Bale é muito bom, mano. O Christian Bale é muito bom. No Amor e Trovão. O Christian Bale é muito ele bom. Ele é mal aproveitado, mas ele é muito bom, aí. verdade. Mas, enfim. Eu acho que todo mundo concorda então que a Marvel acabou? Com certeza. Maravilha. Com força. Já temos aqui nosso... Comenta aqui embaixo aí o que você acha, onde é que você botaria o Quantumania. Põe embaixo. Então agora vamos seguir para o próximo filme, próximo lançamento depois de Quantumania, que foi Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu queria começar falando desse filme. Porque esse filme é muito... Acho importante você começar. Esse filme é muito especial pra mim. Eu sou um enorme fã da franquia do Guardiões da Galáxia. Eu amo o primeiro, amo o segundo. Acho o primeiro melhor, mas enfim. Veio o Guardiões da Galáxia 3. Muito animado, pensando, pô, esses pais não vão conseguir chegar ao nível do primeiro. Eles não só chegaram ao nível do primeiro, pra mim superaram. E não só isso, pra mim é top 1 ou top 2 da Marvel inteira, tá? Eu só acho que talvez não ganhe do Guerra Infinita. Nossa, eu acho exagero, bom nesse mano. nível. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que, cara, o James Gunn... Eu sou fã do James Gunn, todo mundo sabe, já falei isso várias vezes aqui em outros vídeos. O que ele conseguiu fazer com esses personagens, que eram personagens que ninguém ligava, e criar uma família de verdade, cara, eu me importo muito mais com esses personagens do que 90% da Marvel. Talvez só fora do Homem-Formiga do Capitão América, tá ligado? Eu gosto muito mais de todos esses aqui do que qualquer outro, tá ligado? Me importo com muito mais esses aqui do que qualquer outro. Então a habilidade do James Gunn de fazer isso é incrível. E esse filme só aprofunda nisso, principalmente no personagem do Rocket, que pra mim é um dos personagens mais bem desenvolvidos de todo o MCU, tá? É top 3, eu acho, fácil. E a gente tem aqui o passado dele, que é simplesmente devastador. É o filme mais emocionante da Marvel pra mim, disparado. É muito emocionante. Toda vez que eu vi umas 2 ou 3 vezes no cinema, tu se emociona igual. É muito pesado em alguns momentos. Caraca, tá maluco. E não só isso, ele consegue equilibrar o humor também, que é outra coisa que o James Gunn faz muito bem. Ele já fez isso nos quadros do Sida, no Peacemaker, que ele tá fazendo lá com a DC, acredito que vai fazer com o Superman, que é o equilíbrio que ele tem de humor com emoção e momentos de tristeza, né? Eu acho que ninguém faz isso dentro do nosso universo de super-heróis, ninguém faz isso igual a ele. É um filme visualmente muito bonito, ele tem uma noção visual muito interessante. A trilha sonora é sempre um ponto alto também em todos os filmes de Guardiões da Galáxia, e tá de volta aqui também.
Talvez não seja tão bom quanto a primeira, mas ainda assim é muito alta. E, cara, todo mundo aqui tá no elenco, né? Todo mundo tá trazendo o melhor de si. O Peter Quill, a Gamora, o Drax. O que eles conseguem fazer com a complicação que foi ter matado a Gamora em Guerra Infinita, mesmo assim eles conseguem trazer ela de volta e fazer um arco muito interessante pro Peter e pra ela juntos nesse filme, cara, que fecha muito bem. Como ele fecha o arco de todos os personagens aqui, realmente é um final de trilogia excepcional pra mim, não tem a menor dúvida que a Marvel tá de volta, assim, mas disparado, assim, tá ligado? Sem a menor dúvida. Eu posso falar agora, esse filme é bom pra caraca, tá ligado? Mas eu não sou que não, Belzinho é top 1, top 2. Belzinho tá exagerando. Esse filme é muito bom. É isso, mano, top 5 provavelmente. Top 1, top 2 exagerou, que claramente é o Vingadores Guerra Infinita e o... Esse é melhor que o E outro Ultimato lá pra que eu mim, esqueci o mas nome. enfim. E o Endgame? Ultimato. Tu até esqueceu o nome, beleza. É, porque eu não fico vendo 10 vezes por semana. Pô. Tá, mas é isso. Mas pra... A mais ação já falou qual tudo. A tier, trilha Augusto? sonora é irada, a ação é bom pra caraca. Tem aquela cena do corredor Ah, muito ainda tem essa irada. no que, corredor. pô, É muito verdade. memorável. Tá ligado? Tem várias cenas muito iradas. Então, pô, não tem como. James Gunn é pica, Marvel tá de volta. Boa, isso aí. Muito bom. Muito bom. Caralho, Belzinho, Cena do gostei. corredor que foi uma das indicadas no Papo de Nerd Foi Awards mesmo. daquele ano. Foi mesmo. Muito bom, nem lembrava, verdade. Pô, Muito bom. bons momentos. Cara, vou começar então falando que a Marvel tá de volta, já tá cravado esse Vamos. tier. Realmente, pra mim, é um filme top 5 da Marvel também. O meu top 2 é o mesmo do Bustamante, que é aquela dupla do final da Infinity Saga, né? De filmes que, pô, pra mim foi o pico em vários jeitos, né? Mas é um filme excelente, Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu gosto muito da trilogia inteira, inclusive o primeiro e o segundo filme também estão lá em cima nos meus rankings, né, da Marvel. Eu gosto muito do James Gunn, eu sou um fã dos trabalhos dele, eu gosto muito do Suicide Squad e tô animado pro Superman. Então, ele é um cineasta que conseguiu, dentro da Marvel, manter e até potencializar a sua voz, assim, né, como artista. E, então, é um cara que eu admiro muito pela maneira que ele conseguiu se manter verdadeiro às sensibilidades artísticas dele, mesmo dentro dessa máquina da Marvel, né? Então, acho que é um filme de verdade, né? Acho que tem muita emoção nesse filme, muito carinho aos personagens. Para mim, eles são autênticos nesse sentido emocional. Eu consigo acreditar e me importar com o que acontece com eles. Eu acho que tem um bom vilão, pelo menos um vilão decente para os padrões da Marvel, né? Aham, 100%. Que é o nosso amigo lá. O Otto Eu acho Bolsonaro. que o background dele com o Rocket é muito recompensador também. De uma maneira de, tipo, a gente entende muito mais a dor dele, né? E o que tornou ele... o que fez ele ser da maneira que a gente encontrou ele, quando a gente encontra, né? No Guardiões 1. Tipo, o que levou ele até ali. Então, eu acho que é um filme muito bom, é emocionante pra mim. Eu acho que essa questão da Gamora, tudo bem, é um arco muito bem feito dela com o Peter Quill nesse filme, e realmente é emocionante. Mas eu acho que esse filme ele sofre um pouco na questão da Marvel e do universo interconectado, de que se alguém não viu ou não lembra muito bem de Endgame, já se torna algo meio confuso, né? Do que aconteceu entre o Guardiões 2 e o 3, se você for ver a trilogia em sequência. Isso é verdade. Eu acho que perde um pouco nessa questão do arco dos personagens que acontece nos filmes, né? Nos grandes team-ups. Mas é um filme muito bom e a Marvel tá de volta. Inclusive, In the Meantime, é uma música O que foi isso? do Space Hog que entrou nas minhas playlists depois desse filme. É que toca na cena deles com o uniforme de astronauta, não é? É isso. Tô ligado, tô Maravilhosa ligado. essa música, muito boa. Não, cara, 100% concordo com tudo que você falou. E eu realmente quase esqueci de falar do Otto Revolucionário. Eu acho ele também um dos melhores vilões da Marvel em anos. Eu acho ele muito bom. É aquele vilão que é o mal, tá ligado? E, cara, vai se ferrar. Que tu falou aí da parada do arco do Rocket na trilogia e tal. A cena que ele, spoiler de Guardiões da Galáxia 3, a cena que ele morre, né? Vai pro céu. Ele encontra a amiga dele e ela fala: a história sempre foi sobre você. Vai se ferrar, mano. Tô ficando arrepiado só de lembrar, tá ligado? Vai se ferrar. Esse filme é uma coisa linda, mano. Tem cada cena bonita nesse filme. Meu Deus. Mas beleza, temos aqui Marvel de volta. Marvel está de volta. Guardiões da Galáxia Volume 3. Muito feliz com o resultado. Comenta aqui embaixo o que você acha de Guardiões da Galáxia Volume 3. Põe pra gente discutir nos comentários, beleza? Agora vamos para o terceiro filme da fase 5, que é
As Marvels, talvez o filme mais polêmico aqui, que sinceramente eu não sei muito porquê, mas enfim, que é também, curiosidade, a pior bilheteria da Marvel, e eu acho que não merece isso. Alguém quer começar aí falando sobre as Marvels? Mano, deixa eu falar logo que eu já me livro logo desse filme. Esse filme é ruim pra caraca, tá ligado? Sabia. Não, mas eu não achei completamente horrível. Eu dou tipo nota 4 ou 5, assim. Dá pra se divertir em alguns momentos. Mas é bem ruim. Pô, tem aquela parte lá do casamento que é uma patetagem. O garçom defende essa cena, mas eu não gostei. Tem, mano, vários furos, assim, Parte do casamento? absurdos. Do musical? Sei lá, Do uma parte que tem planeta uma que eles dança cantam? lá, que é um Isso. casamento. Eu acho engraçado. Eu também. Eu acho engraçado. Não, era pra ser engraçado, mas eu achei cringe essa parte. Mas beleza. Aí também tem uma parte lá que eu não entendi por quê. Tem vários furos de roteiro nesse filme. Aí tem, mano, os pais daquela Miss Marvel. Não sei por que eles vão junto na nave lá. Essa parte eu lembro que eu até fiz o review com o garçom, perguntei pra ele também não entendeu. Mano, o cara leva os pais dos caras da mulher lá pra nada, tá ligado? Só pro filme ficar mais legal, assim, mas nem fica mais legal. Aí tem aquela parte dos gatos, foi uma das únicas partes acho que legais. Dos gatos lá que come geral pra sair da nave, mas foi meio sem noção assim, mas sei lá, foi divertidinho, só porque tinha gato mesmo. Aí, sei lá, mano, o filme inteiro é muito chato, os poderes também das três, é um bagulho que não é muito definido, eu não gosto disso, os caras podem fazer o que eles quiserem, assim, depende do diretor, né? Aí também o final foi horroroso lá, que a mulher... Agora eu não lembro exatamente como é que era, mas eu lembro que era mó furo de roteiro Ela esse vai final. pro outro A mulher ficou universo. pra fora do negócio, não fazia nem sentido. Ela vai pra terra dos Isso. X-Men. Então, mas eu lembro que ela fechou o portal do lado errado. Tipo, se ela ficasse do outro lado, ela podia ficar de boa, tá ligado? Não lembro. Não teve um bagulho assim. Não lembro. Eu acho que ela tinha que ir pro outro lado pra fechar. Provavelmente era isso. Tá. Que seja, eu não gostei desse filme. Mas não. por quê, né? Mano, não foi divertido, tipo, só acho que a parte mais legal mesmo foi a parte lá que são as três interagindo na nave. Eu até comentei sobre isso no review, que tá no canal Papo de Merda. Tá mesmo. Inclusive que tem eu review de lembro todos que esses a filmes gente aqui, tá? comentou essa Então cena pode ir lá e- assistir. Tem de todos? pô. Não sei se tem um novo Formiga agora, na real. isso. Não, deve ter. Dá uma olhada aí no canal que eu acho que tem. Cara, vai ter que ser Marvel acabou, não tem jeito. Muita gente realmente falou Marvel acabou depois que esse filme saiu. Será que todo mundo aqui concorda? Vamos ver. Eu achei Marvel acabou. Só esse comentário final, tá? Não. Disputado com Quantumania pra saber qual que é o pior, que eu não sei. Pô, Os dois são bem ruins. Não. Pra mim, as Marvels é um degrau acima de Quantumania. E pra mim, já vou começar falando que pra mim é decepcionante. É decepcionante porque é um filme que poderia ter sido mais divertido. Eu gosto do primeiro filme da Capitã Marvel, por exemplo. É um filme que também muita gente tem vários problemas. Eu me divirto. Eu gosto dela com o Samuel Jackson lá. Eu acho uma dinâmica maneira. Tem aquele anos 90, né? Aham. Aquela estética. Então, é um filme que eu defendo. Esse é um filme que eu queria gostar. Eu tava animadinho, mais ou menos. Não muito. Eu não tava muito animado, pra ser sincero. Mas é mais porque eu tava já num período meio desacreditado com a Marvel, né? Depois do Quantumania, a gente tá vendo aí na ordem de lançamento. O Guardiões sempre foi um negócio meio à parte, né? sim. Porque o James Gunn tem muito mais voz e controle do que a maioria dos criativos que passam pela Marvel, por motivos óbvios, né? Mas é um filme que a gente já estava ouvindo várias coisas dos bastidores que eram meio preocupantes, do filme passar por várias mudanças e que as pessoas não estavam gostando muito, né? Nas vistas antecipadas, né? Então E é um filme que eu acho, na minha opinião, que ele é um filme que sofre muito do problema da Disney Plus. Porque se você não assistiu as séries da Disney Plus, você primeiro não sabe quem é a Miss Marvel, né? A Kamala Khan. E segundo, você não sabe por que a outra menina ela tem os poderes, de onde é que veio, qual é o nome dela? Desculpa. A Mônica Rambeau. Isso, a Capitã Rambeau, né? Então é um filme que ele sofre muito com essa questão de, tipo, cara, você tem que estar antenado em tudo que tá acontecendo na Marvel pra meio que entender como é que a gente chegou aqui. Eles meio que, sei lá, e eu acho que eu não tenho um afeto muito construído com a Mônica Rambeau, por exemplo, assim. Tipo, eu passei pouco tempo com ela. Aham. E pra mim também é um pouco complexo. Eu acho que o humor desse filme é meio 50%, assim. Tem algumas coisas engraçadas. Eu gosto do Planeta da Música. Eu acho que é uma das partes mais divertidas. Mas grande parte do humor do filme também não se conectou muito comigo. Eu não me senti muito investido nessa história da Mônica com a Carol. Tipo assim, eu não entendi muito bem por que a Mônica tem tanto ressentimento com a Carol nesse nível.
Enfim. Então é um filme que, pra mim, também sofre muito do problema do vilão. Pra mim, é uma das vilãs mais sem graça e esquecíveis da história da Marvel também. Mas, eu acho que, bem ou mal, a Iman Vellani tem um carisma ali. Eu gosto da Brie Larson mais do que a maioria das pessoas. O filme aqui tem alguns momentos, então pra mim ele é um degrau acima do Marvel Acabou. Ele é um dos piores filmes da Marvel? Mas eu tenho o Marvel Acabou bem definido e pra mim esse filme é um pouquinho melhor. Decepcionante. Cara, eu tô mais contigo também, Thiago. Que é isso? Quer falar uma coisa? Passando pano. Ah, meu Deus, cara. Não, eu tô com o Thiago aqui nisso. Eu não acho The Marvels tão ruim. Cara, eu fui com uma expectativa baixíssima, né, pelo quanto que o pessoal tava falando mal na época. Não é tão ruim, cara. Foi mal, não acho, de verdade não acho. Eu concordo com o Thiago, que é o filme que mais sofre com essa questão da Disney Plus. Você tem que ver Capitã Marvel primeiro, né? Miss Marvel, a série da Miss Marvel e WandaVision, né, pra entender as 3 personagens aqui. Então isso realmente é um problema, mas, né, enfim, eu vi todos antes, então pra mim não foi tanto, mas enfim, reconheço a questão. É um filme, cara, que eu acho que apesar de tudo tem personalidade e se entende, cara, porque eu acho que ele é quase que uma paródia e proposital, tá ligado? Pra mim é muito claramente proposital. Ele vai muito ao ridículo propositalmente. A cena dos gatos eu acho muito boa, porque pra mim é uma zoeira total. Levar os pais da Miss Marvel. É que tá. Essa que é a parada, tá ligado? De você ter um universo contido ali, um universo compartilhado, né? Você tem o Samuel Jackson como Nick Fury lá sei lá, no Vingadores, tá ligado? É um personagem super sério. Quando você põe ele numa comédia, às vezes você tem que ter uma certa liberdade artística de entender que é uma visão de outro diretor ali, entendeu? Então, esse que é o problema. Às vezes a gente quer que o personagem seja 100% idêntico em todos os filmes, mas às vezes a visão do artista acaba mudando isso um pouco. Então eu acho que é o caso um pouco aqui nesse filme, que é 100% galhofa, e eu aceitei que ele é galhofa enquanto eu assistia, então pra mim funcionou. Eu gosto do humor desse filme, inclusive tem uma das melhores piadas de todos os filmes da Marvel, tá? Eu genuinamente acho hilária, que é na cena do planeta de música, que eu gosto daquela cena. Eu não lembro exatamente como é que é, mas eu acho que a Capitã Marvel começa a cantar com eles, tá ligado? Pra falar com os caras. Aí uma delas fala assim: desde quando você canta? Eu sou bilíngue. Mano, mas é muito engraçado. Sei que não tem graça quando isso é porque é quando o cara entende, quando o príncipe, ele para de cantar e fala normal. Isso, ele consegue falar normal? Isso. Ele é bilíngue. Exatamente, essa mesmo. Eu achei muito engraçado isso, mano, juro. Eu morri de rir quando eu assisti essa cena. E eu gosto sempre dos gatos. Eu acho que tem, sim, uma das, se não a pior vilã da Marvel. Péssima. Inclusive, fun fact, ela é mulher do Tom Hiddleston, o Loki, na vida real. Eles são casados na vida real. E ele convenceu ela a fazer esse filme, inclusive. Não sei se foi um bom conselho, mas... enfim, eu acho que a Iman Vellani é o ponto alto, né? A atriz que faz a Miss Marvel, super carismática. Mas realmente, apesar de eu achar o humor legal e tal, o filme em si não funciona. Não tem personalidade, os personagens em si não tem muita personalidade. O filme não conta nada. Eu não me importo muito com esses personagens por conta desse filme, mas talvez pelo que eu vi eles antes, né? Principalmente a própria Miss Marvel, pelo que eu vi ela na série dela, onde a gente teve realmente tempo de passar com ela. Mas é que nesse filme, realmente, infelizmente não funciona. Eles tentam fazer uma coisa emocional ali, que a Capitã Marvel era uma destruidora de mundos e não sei o que ela ferrou com o mundo da vilã, que poderia ter sido algo muito legal, muito interessante, mas não se aprofunda em nada, então fica muito raso. Então, no fim das contas, eu fui muito raso. E apesar de parecer que eu gosto muito do filme no começo, que eu tava falando, agora que eu tô reparando que eu falei meio intenso demais. Eu não gosto muito tanto assim não, tá? Eu acho decepcionante também, porque poderia ser muito melhor. Mudou de opinião no meio da tier list. Não. É só porque... Não, eu imaginei que tu ia botar decepcionante eu pôr no decepcionante. Não chega a ser sólido também. Não, sólido com certeza não. Eu acho ele tem bons momentos de humor, eu acho que essa é a questão que eu tô querendo dizer aqui, né? E que a Iman Vellani funciona, fora isso, e eu gosto dos gatos também. Fora isso, realmente não tem muito mais. Mas não é que é ruim, mas sim que é raso, sabe? É meio... entendeu? Menos a vilã é ruim, sim. É isso, então eu e o Thiago botando no decepcionante, eu acho que a gente fica com o decepcionante, certo? Meu Deus, cara. Posso falar uma coisa? Maioria, comentário meu. Não, pode botar. Vai, fala. Mas tu tem que pensar aqui que tu se divertiu mais. Que se dane se o filme é pior, se o filme é melhor.
tu se divertiu mais, com The Marvels ou Quantumania? The Por mais que Marvels. Quantumania seja um completo lixo, The eu me diverti mais Marvels, com mil Quantumania, mano. vezes, mano. Pô, Sem eu brincadeira. acabei de falar Nem das cenas que eu ferrando. morri de rir aqui, pô. Morreu de Não, rir então, uma eu vou falar um cena só, pô. negócio que faltou. Vocês falaram dos gatos como algo positivo. Eu acho os gatos de CGI meio feios nesse filme, pra ser sincero. Ah, nem Pode percebi. ser, Eu na acho época meio não me zoado, incomodou assim. tanto não, sinceramente. Mas pode ser, realmente a Marvel tava numa época que todo CGI era péssimo. Ainda tá, na real. Eu acho que não saímos dessa época ainda não. Mas enfim. Temos aí as Marvels, indecepcionante. Agora vamos falar de um filme que tava muito hypado. É a maior bilheteria da história de um filme para maior de 18 anos. E a gente vendo aqui o resultado, né? A primeira vez que a gente vê realmente de forma mais direta o resultado da Disney tendo comprado a Fox, né? A gente vendo Os Mutantes aqui no MCU. O filme do Marvel Studios, Kevin Feige com Os Mutantes. E a gente tem Deadpool e Wolverine. Tá, então, Deadpool e Wolverine, cara, pra mim é um filme. Ele, pra mim, é o maior conflito que eu tenho nessa lista, sinceramente, assim. Já de antemão, porque eu tenho muitos sentimentos positivos e negativos sobre esse filme. É um filme que eu tava muito animado, eu sou um grande fã do Deadpool. Pra mim, o primeiro filme do Deadpool é um dos melhores filmes da Marvel fora do MCU, né? Que eu acho que Concordo. provavelmente vocês concordam. É um filme muito bom, eu gosto do segundo também. Então, por ser o terceiro filme do Deadpool, eu estava bem animado. O Hugh Jackman também é um ator que habitou esse papel do Logan por tanto tempo que a gente também tem uma conexão emocional muito forte com ele, construída ao longo de 20 anos, né? Mais de 20 anos, né, dele no papel. Então, é um negócio que era muito interessante de antemão, porque parece que promovia essa realmente o primeiro exemplo dessa junção dos universos da Fox e do MCU, né? E foi um filme que a primeira vez que eu vi eu gostei bastante. Quando eu cheguei no cinema eu gostei bastante porque você é bombardeado por várias referências e piadas meta e cameos e todas essas coisas hipersensoriais que, numa primeira vista, me deixaram extremamente estimulado, né? Eu gostei, eu como um entusiasta da história dos filmes de super-herói, né? Tipo, eu como alguém que gosta desses filmes ruins, antigos, gosta de ver e explorar, foi muito divertido para mim ver o Chris Evans como o Johnny Storm, foi divertido ver a Jennifer Garner, foi divertido ver o Wesley Snipes como Blade. Então, tipo, esses personagens terem essa atenção, foi maneiro ver o Juggernaut dos filmes do X-Men do Bryan Singer, né? Então, tem várias referências que são muito legais. Eu acho que algumas coisas emocionais com o Wolverine funcionam, mas, no geral, eu queria mais desse filme, eu queria mais. Pra mim, deixou a desejar. Tanto em questão estrutural, sabe? Pra mim é um filme que ele, não sei, cara, parece que ele é só piada e só referência e a história é muito fina, sabe? Pra mim. Eu acho que a TVA não funciona, o Matthew McFadden não funciona, eu acho que a Cassandra Nova é um pouco, enfim, tem momentos, mas também deixa um pouco a desejar. E é isso, eu acho que no final das contas é um filme que também o final, sabe, não tiro nem boto. Então, pra mim, acabou se tornando um filme decepcionante na segunda vez que eu vi. Porque não porque seja um filme no nível de The Marvels. Eu acho que Deadpool e Wolverine é um filme melhor que The Marvels. Mas, conceitualmente, pra mim, foi um filme decepcionante, assim. E eu não consigo colocar ele no sólido de consciência limpa. Porque é um filme que, pra mim, tem muitos problemas no roteiro, Eu sabe? gostei da Deadpool e Wolverine porque não se leva a sério, né? Esse foi um dos pontos que eu mais gostei. Porque, pô, se esse filme se levasse muito a sério ia ser ruim, porque esse filme é full comédia e referência da Marvel e tal. Uma coisa não muito boa desse filme é que quem não é muito fã da Marvel não pode não gostar muito, porque, pô, grande parte, assim, da diversão é essas referências a outros filmes, outras paradas da Marvel. Então, isso daí é uma coisa que eu fico pensando assim, pô, quem não é muito fã da Marvel talvez não goste muito. Mas pra mim, cara, eu gostei muito, assim, desse filme. Pra mim é, pô, no mínimo sólido. Talvez a Marvel tá de volta. Não, acho que eu botaria a Marvel tá de volta, cara. Eu achei muito bom. Foi questão de diversão, assim, eu não fico analisando, será que o roteiro do filme, sei lá o que. Pô, eu vi o filme e me diverti muito, mano, quando eu vi esse filme. Até pelas referências, pela ação, que eu achei a ação muito boa. Música, essas coisas todas. Mas realmente a história é, tipo, uma história muito boba, assim, só pra encher linguiça, né? Mas eu me diverti bastante, então eu botaria no Marvel tá de volta. Cara, eu acho que eu caio um pouco entre vocês dois, assim, sabe? Porque eu tenho problemas com esse filme, definitivamente. E uma das razões é que eu amo o personagem do Deadpool.
E não vamos esquecer, cara, o primeiro filme do Deadpool se leva muito a sério, em muitos momentos. É um filme, não é uma galhofa 100%. Nenhum dos dois Deadpool, tá? O primeiro Deadpool, principalmente, que eu concordo com o Thiago, é um dos melhores filmes da Marvel. Se a gente juntar o todo ali, acredito que esteja no top 10, assim. E é um filme com momentos muito sérios, que, né, o Deadpool é um personagem que pode ser tratado de uma forma muito, muito trágica. E eu gosto desse lado do Deadpool, inclusive. O Deadpool é um personagem, apesar de muita gente pensar nele como esse palhaço. Se tu ler um quadrinho do Deadpool, claro que não todos, mas vários quadrinhos do Deadpool, ele não é esse palhaço e acabou. Ele é um personagem muito trágico, muito profundo, entendeu? E esse filme, pra mim, esquece isso completamente. Isso não existe. Ele faz o Deadpool ser esse personagem palhaço, que é o que muita gente tem essa percepção, né, no popular, em relação a ele. Isso pra mim é um problema do filme, porque a gente já viu ele não ser tratado dessa forma antes, tá ligado? Mas, falando da comédia, funciona muito bem. E, querendo ou não, o Deadpool é um baita personagem pra comédia. O Ryan Reynolds entrega muito como Deadpool, isso é inegável. E eu digo a mesma coisa do Hugh Jackman. E ver ele de volta aqui foi muito legal, né? Ver os dois juntos é uma coisa que a gente sempre quis, então isso também foi muito bacana, muito emocionante. Eu acho que ele tem um pouco mais do emocional nesse filme, é ele que carrega. E quando ele tem que entregar, ele entrega. O Hugh Jackman é um excelente ator, sempre foi, então ele entrega. Só que, de novo, o filme acaba ficando um pouco raso em relação a essa parte do emocional. Eu acho que podia ter um pouco mais. Tem um pouquinho ali que é legal, como por exemplo o Miss Marvel, eu acho que tem 0. Tem um pouco ali que eu acho que funciona, mas pra mim podia ter aprofundado mais no personagem dele, que tem um pouco, mas também no Deadpool, que pra mim não tem nada. Então, cara, gente, foi mal. O Max tá batendo aqui na minha porta. Deixa eu abrir um segundo, porque senão ele fica fazendo barulho. Rapidão, não sei se estão ouvindo ou não, mas pra mim tá me incomodando. Um segundo. Entra. Lindo. Mas eu acho que o humor do filme funciona muito bem, como um todo. Eu acho que as referências são muito legais, as participações são muito legais, foi o que o Thiago falou. Pô, o Gambit, o Channing Tatum fazendo Gambit foi muito maneiro, mano, vai se ferrar. E ele é muito carismático no filme. Muito bom. Ele tem uns timings muito bons. Então, quando a gente fala da comédia do filme, pra mim, é muito bom, inegável. Só que eu acho que alguma coisa faltou ali no algo mais... um sentimento a mais, sabe? Parece que falta um pouco de sentimento. Ele parece que cai um pouco naquela coisa que muita gente diz que a Marvel acaba virando meio McDonald's visual. Ele não chega a ser 100% isso, como um outro filme aqui que eu vou mencionar, pra mim é isso. Mas ele parece que brinca ali com aquilo, em vez de brincar com o outro lado, de ser um hambúrguer gourmet, tá ligado? Entende? Então é isso. Eu acho que é um filme que funciona com as referências, funciona com as piadas, com a metalinguagem, a história dos heróis, como o Thiago já falou. Então pra mim é um filme sólido. É um filme que eu acho muito divertido. Eu me divirto, é inegável. Se eu botar pra tocar aqui, eu vou gostar, vou ter um tempo bacana, vou aproveitar as 2 horas aí. Então é sólido pra mim. Cara, eu não me incomodo com o sólido. Eu acho que em termos de qualidade ele é um filme que ele pode estar no sólido. Mas é porque algo que me incomoda um pouco também, até nessa questão do humor, é que parece que ele é um pouco menos afiado do que o Deadpool 1 e 2, assim, nessa questão das piadas, Justo. da acidez, assim. É um pouco pra mim nessa questão de, tipo, a gente tá sendo Ed e tal, a gente, tá revoltado, só que é, tipo, debaixo da supervisão da Disney, tá ligado? Tipo, a Disney deixando vocês brincarem de bad boy, tá ligado? Então, tipo, porque a gente sabe que tem piadas que a Disney vetou e tal. Então essas coisas meio que, tipo... só, tipo, é algo que passa pela minha cabeça, sabe? Justo. E, inclusive, outra coisa que eu penso também, eu pensei nisso quando eu vi o filme. Eu não sei se alguém que não acompanha esse mundo que a gente acompanha, se sequer vai entender boa parte das piadas. É muita piada com não só o universo dos heróis, mas também com o mercado dos super-heróis no cinema, tá ligado? Fazendo piada com a situação da Disney, com a compra da Disney com a Fox, com o Kevin Feige, entendeu? Tem muita... Com o desenvolvimento do Blade. Exatamente. Com uma coisa muito assim, você tem que estar muito envolvido na parada pra entender, tá ligado? Então, enfim. Inclusive, o Wesley Snipes também foi muito legal ver ele ali. Mas, enfim, é isso. Pra mim é sólido. Então, acho que a gente cai no sólido, né? Porque o Busto tava acima, o Thiago tava decepcionante, então a gente cai no sólido. Beleza. Eu fico feliz com o sólido, pode ser. Tranquilo, então. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você acha de Deadpool Wolverine. Eu acho que isso aqui pode ser a parte mais polêmica do vídeo. Que eu sei que muita gente ama esse filme, como também tem gente que não gosta muito. Então comenta aqui embaixo o que você acha de Deadpool Wolverine e a gente discute aí nos comentários. Agora vamos para Capitão América 4,
Admirável Mundo Novo. Eu vou começar falando aqui, porque eu referenciei essa coisa do... Às vezes parecia os filmes da Marvel assim, meio McDonald's. E eu disse que eu tinha um outro filme aqui que era isso pra mim. Esse filme é o puro isso. É um comercial de 2 horas. É um filme que não diz nada, não tem nada. É literalmente um hambúrguer do McDonald's que não tem gosto de absolutamente nada. É literalmente isso pra mim. E é uma pena, porque eu gosto muito do Anthony Mackie como Capitão América. Eu comprei a ideia dele ser um Capitão América, né? Lá na série do Falcão e Soldado Invernal. Pra mim funcionou aquela evolução. Outra coisa, né, que o Thiago já referenciou aqui. É um certo problema quando você não viu a série da Disney Plus, né? Então, meio que é aquela coisa do dever de casa da Marvel, mas enfim. É uma pena, porque eu acho que o filme não funciona, não consegue aproveitar o Anthony Mackie, que é um ator muito carismático. Ele traz dúvidas sobre como que a gente vai ver esse personagem agora no Vingadores Doomsday, né? Que a gente sabe que vai ser o líder dos Vingadores. Como é que vai funcionar isso? Será que ele consegue carregar uma equipe? Eu achei que esse era o filme pra mostrar ele como esse cara, o brabo, tá ligado? Eu acho que, infelizmente, não conseguiu fazer isso. A série dele fez muito melhor, entendeu? Então eu achei isso um problema. O vilão, né, o Harrison Ford. Eu gosto muito do Harrison Ford, tá ligado? Eu acho que ele funciona aqui. Mas ele é ok. Ele até eu diria talvez uma das coisas mais interessantes do filme. Agora, o real vilão do filme, sei lá, né, qual é o nome dele? Nem lembro. O líder. Meu amor, pelo amor de Deus, tá ligado? Assim, foi muito legal eles trazendo o Tim Blake Nelson, que vem lá do Incrível Hulk de 2008, que já tinha uma cena naquele filme, né, que ele ia virar o líder, né, mostrando a cabeça dele quando deformado. Isso foi muito legal trazendo ele de volta. Mas, nossa, mal aproveitado demais. Ele é um baita ator, tá? Mal aproveitado demais, sem graça nenhuma. Ele é pra ser o cara mais inteligente do universo aí, que é o cara que calcula tudo, calcula porcaria nenhuma. No final ele se entrega, não entendi nada ele se entregando. Claramente uma cena que foi só enfiada ali no meio, porque eles precisavam resolver o filme de alguma forma. Você vê que é gravado numa tela verde péssima. Filme também que a parte do Hulk em si é CGI péssimo. E, cara, quando a gente fala de caos... As árvores floridas. Sim, nossa, horrível. E quando a gente fala de caos nos bastidores, esse filme aqui, pra quem não acompanha, vocês não estão entendendo o tanto de diretor que mudou, o tanto de roteirista que mudou, o tanto de regravações que tiveram. A gente não sabe exatamente o número, mas se fala que teve muitas regravações. E infelizmente se sente isso no filme. Você vê que ali, o filme, ele parece que tinha alguma coisa ali que ele poderia ter um filme legal de espionagem, um filme meio lembrando o Soldado Invernal, mas você vê que foi remendado tantas vezes que ele perde qualquer tipo de personalidade, tá ligado? O fato de que, se você for comprar um Funko do líder, ou seja, não era só uma arte conceitual, eles já estavam fazendo Funko, já estavam fazendo merchandising do personagem do líder, camiseta do líder, e ele tem um visual completamente diferente do visual do filme. Ele tem um visual, ele tinha, né, o Funko tem um visual muito mais parecido com o dos quadrinhos, que é um cabeção com cabelo. E no filme ele tem aquela cabeça nojenta de brócolis lá, horrível, que dá até nervoso de olhar. Você vê que os caras mudaram tudo em cima da hora. Provavelmente tudo que envolve o líder foi gravado lá depois nas regravações, entendeu? É uma zona esse filme, e é uma pena, porque o Capitão América do Sam Wilson merecia mais. O próprio Hulk Vermelho, né, o General Ross, é um personagem muito legal, merecia mais. Eu nem já lembrava aquela história toda dele com a filha dele. Pelo amor de Deus, era pra ser alguma coisa, porque eu não senti nada. Se tu achou que eu vou lembrar do Hulk 2008 e lembrar da relação do General Ross com a Betty Ross, sem você nem mostrar a Betty Ross o filme inteiro, pra ela aparecer durante 30 segundos na última cena lá, mas pelo amor de Deus, cara, esse filme não funciona. Infelizmente não funciona, e pra mim é decepcionante. Não acho que a Marvel acabou, porque eu acho que ele talvez tinha alguma coisa ali que ele poderia ter sido bom. E, de novo, eu gosto do Anthony Mackie, eu gosto do Harrison Ford, tem algumas cenas legais de ação. Eu gosto do Falcão novo, também ele é carismático. Então, por essas pequenas coisas, eu ponho ele como decepcionante. Não chego a dizer que Marvel acabou, mas é isso. Mas vai ser um filme que vai ser esquecido, tá ligado? Eu não vou lembrar desse filme, é uma pena. Cara, eu não vou comentar muito não, porque eu nem vi esse filme no cinema, não vou falar onde é que eu vi, mas eu vi num lugar aí. E eu não quero falar muito de furo de roteiro. Eu achei que tinha vários furos de roteiro, que a história não tá muito boa, assim, não foi muito bem encaixada. Mas eu não quero falar muito bem, porque eu acho que eu perdi uns diálogos que talvez explique o que eu não entendi. Então, eu não vou falar muito sobre isso. Mas uma coisa que eu gostei, que foi a única coisa que eu gostei, foi o Hulk Vermelho no final e tal. Aí tem uma lutinha de ação legalzinha, assim, mas, porra, obviamente não vai salvar o filme, né? O tempo perdido que foi ver esse filme. Então, cara, achei muito ruim.
E, mano, não tenho coragem de ver de novo pra tentar entender, mano. Só simplesmente não vou mais ver. Você não tá Vou perdendo ignorar nada. esse filme. Qual Exato. o teu tier list, então? Tua posição. Cara, eu botaria Marvel acabou, mano. Mas eu acho que talvez não seja tudo isso. Pode ser decepcionante. Thiago? Mas é entre um desses Bom. dois aí. O Thiago define. Então vai ser Marvel acabou. Vai ser Marvel acabou. Cara, Esse filme é uma bagunça, é uma zona esse filme, gente. Então, assim, o Garçom falou que gosta do Anthony Mackie como Capitão América e tava animado pra ver, tipo, ele como essa figura de liderança que inspiraria essa confiança na gente pro futuro dos Vingadores. Parece que a própria Marvel nesse filme não confiava nele pra carregar o próprio filme, né? Porque eles fizeram um filme do Hulk Vermelho, eles fizeram um filme do Líder, eles fizeram o filme da. Tipo assim, eles meteram a mulher israelense também, tipo, completamente aleatória ali, com uma relação com eles que acho que foi muito mal construída. Concordo. Claramente, ela é meio que um resquício de uma versão anterior desse filme, antes das gravações, né? É. A gente tem, vocês nem falaram, o Giancarlo Esposito, aleatoriamente Caraca, também, verdade! tipo. Nem Moleque, lembrava. eles enfiam um monte de coisa nessa linguiça de filme, cheia de tipo de pedaços que acabam não, sabe, não coalescem numa unidade. Parece que ele é um filme realmente um Frankenstein, né? Então, nessa questão do... pra mim, ele cai na Marvel acabou porque ele é um grande exemplo, tipo, da bagunça que virou o processo criativo na Marvel, sabe? Tipo, esse filme aí foi um filme completamente desenvolvido sem confiança nenhuma, num momento super estranho, e é um filme que deu errado. Tipo, pra mim, claramente deu errado. Eu acho que se você quer fazer um filme do Hulk Vermelho, você não tem que me dar só 5 minutos de Hulk Vermelho no final do filme, tá ligado? Sinceramente. Eu acho que isso deixou a desejar na quantidade... Porque, pô, tudo do Hulk Vermelho que tem no filme é estilo do trailer, praticamente. Literalmente. É mesmo. Pô. É mesmo. Então, e é isso. Eu acho que tem várias dessas pontas soltas, né, no filme. Então, pra mim é muito ruim. É muito ruim. E, realmente, você quer fazer um Incrível Hulk 2 no meio do filme do Capitão América, e sendo que a gente não vê esses personagens desde 2008. Pô, não faz sentido nenhum. Pra mim, a Marvel acabou. Cara, sinceramente, eu não fico muito incomodado, não. Então, em Marvel acabou. Mas fica acima de Homem-Formiga, né? Eu acredito. A gente concorda com isso? Então, agora temos nosso último filme. Beleza. Thunderbolts, que acabou de sair. Como o filme é recente, acho que vale ressaltar aqui que talvez alguém mencione algum spoiler, tá? Então, se ainda não viu, pode ser que a gente mencione algum spoiler, tá? Mas beleza. Thunderbolts, asterístico. Muito importante o asterístico. É o mais novo filme da Marvel, o filme que encerra a fase 5. Alguém quer começar? Eu comecei sobre o Capitão América, então alguém quer falar aí? Pode começar. Eu posso falar. Vai lá. Tá bom. Então, eu vou começar aqui no nosso último filme da fase 5, pra gente fechar. É o que eu falei, eu acho que eu dei esse spoiler no início, que pra mim terminou a fase 5 num ponto bem alto. É um filme que me divertiu, superou minhas expectativas, no sentido de que é um filme que eu não estava muito animado. Desde o anúncio, aí quando foi anunciado o elenco, nada me trouxe muita animação ou empolgação, porque eu sou uma pessoa que eu não gostei do filme da Viúva Negra. Então já tem a Helena e o Guardião Vermelho, que não eram personagens que me inspiravam muito, apesar de eu gostar da Florence Pugh, eu achar ela uma excelente atriz. É um filme que eu não estava muito animado. Só que aí, antes do filme sair, eu comecei a ouvir muitas coisas boas sobre o filme, e quando o filme saiu, eu continuei a ouvir muitas coisas boas ao longo daquela primeira semana. O que me deu vontade de ir no cinema ver o filme, que é algo que eu não fazia desde o próprio... O que veio? Foi o Guardiões 3 que veio depois do Quantumania? Foi, né? Guardiões 3. Sim. Ah, não. Eu tô falando besteira. Eu fui no Deadpool Wolverine. Enfim. Mas eu... Enfim, eu fui no cinema pela primeira... Depois de uns anos indo bem menos pra ver os filmes da Marvel, ok? Foi um filme que me deu vontade de querer ir ao cinema. Até porque... Eu achei estranho que eles deram esse spoiler do asterisco no tour promocional depois de poucos dias, né? Eu ia te perguntar, você tomou esse spoiler então? antes de ir ver o filme, né? Isso é chato. Eu tomei esse spoiler nas redes sociais. E, tipo, vindo da própria Marvel, né? Foi parte do... Eles eu não fizeram sei muito se... rápido, eu achei. Eu não sei se foi pra levar mais gente ao cinema. Enfim, no meu caso acabou funcionando. Então, não posso reclamar muito, né? E é um filme que eu acho que ele funciona. Ele funciona de vários jeitos.
eu acho ele um filme que ele é engraçado, ele balança uma ação muito bem coreografada e, mais importante, ele faz eu me importar com esses personagens que eu não me importava antes. Então eu acho que cada um deles tem um momento para brilhar, né, ali. Eu gosto de como a dinâmica do time é construída. Eu acho que o Bucky Barnes é, tipo, MVP no pouco tempo dele, assim, aquela entrada dele na moto, pô, Muito insano, irado, muito muito irado. brabo. E é um filme divertido, eu gosto eu gosto do que ele fez e ele conseguiu me deixar animado pro futuro do MCU de uma maneira que o próprio Guardiões não fez. Porque o Guardiões é essa ideia mais contida, era a despedida do James Gunn. Então o Thunderbolts, ele me dá um otimismo pra Marvel que nenhum desses outros filmes conseguiu me dar. E é bom que ele encerra a fase 5 dessa maneira. Então, pra mim, ele fica entre o sólido e o Marvel tá de volta ali naquela fronteira que eu vou deixar vocês decidirem. É que eu botaria atrás da Deadpool e Wolverine, então eu teria que botar no sólido. Mas é um filme bem bom, cara. Eu acho que eu nem vi o segundo trailer desse filme, porque eu não tava nem um pouco hypado devido ao histórico da Marvel, né, ultimamente. Mas aí eu vi que saiu uns reviews aí com uma nota boa, eu também não tinha nada pra fazer no fim de semana, vou ver no cinema. Sendo que agora eu tava pensando, cara, porque o Thiago falou, eu tava pensando, o último que eu vi foi Guardiões da Galáxia, moleque. Eu nem tinha visto o Deadpool Wolverine no cinema. Eu não vi The Marvel no cinema, eu não vi Capitão América no cinema. Só o Quantumania e o Guardiões da Galáxia. Aí eu fui ver isso daí, né? Gostei, cara, gostei bastante. Eu achei que desenvolveram os personagens bem. E o Belzinho não vai gostar dessa frase, porque ele vai falar o contrário, que eu já sei. Mas a ação achei que faltou um pouquinho, de tanto que desenvolveu. Achei que teve vários flashbacks, mas eu gostei de flashbacks. E a relação, tipo, a dinâmica deles, né? Eu achei legal também. Eu achei o vilão, tipo... Eu gostei do vilão, só que ele é muito OP, então eu fiquei pensando no meio do filme, pô, como que eles vão resolver isso, tá ligado? Acabou que ficou uma resolução meio... sei lá, bobinha assim, mas também não tinha o que eles fazerem, tipo, não tinha como cair na porrada com o cara. Eu até vi um review de um outro cara falando que, tipo, até que podia ter isso, uma cena de ação contra o vilão. Qual que é o nome dele mesmo? Esqueci. O Void? The Void. Não, o nome dele é o outro, pô. Sentinela? É quando ele fica boladão. Sentry. O Sentinela, exato. Podia ter uma lutinha contra ele. Ele é o pé dos no quadrinhos finalzinho. também, é importante ressaltar. Não, eu sei, Ele eu é o sei. pé dos quadrinhos. É isso aí que fica tenso, né? Não tinha como ter uma luta justa assim, sem ser muito falsa. Mas pronto, de qualquer forma, eu gostei bastante desse filme, me diverti bastante e botaria no... Vai ter que ser sólido, né? Não dá pra botar no Marvel tá de volta. Também não é tudo isso. Mas eu achei importante... Cara, ele é muito OP, mas eu achei muito boa a cena dele, tipo, amassando eles todos de uma vez só, sabe? Ah, tipo, claro. na luta, legal. né? Achei uma cena Não, boa foi legal. Foi. de luta. Cara, assim... Enfim, eu vou explicar já. Mas, quando esse filme acabou, eu virei pra minha namorada, estava assistindo o filme com ela. Os créditos estavam rolando e a primeira coisa que eu falei pra ela foi: Marvel tá de volta. Então eu tenho que botar o Marvel tá de volta. Mas deixa eu explicar. Aqui, se fosse... A gente, originalmente, no começo do vídeo, a gente tava pensando em fazer uma tier list mais completa, né? Do S ao F. Se fosse do S ao F, ele não estaria no S junto com o Guardiões, tá? Então, pra ficar isso claro. Mas como a gente tem 4 rankings aqui, eu vou botar ele no... Pra mim, pessoalmente, pôr ele no Marvel tá de volta. Existe um gap grande entre ele e o Guardiões 3. Mas eu ainda acho o filme muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu acho que funciona demais. Me lembra um pouco aquele espírito do primeiro Guardiões, inclusive, né? Com o que o James Gunn conseguiu fazer, que foi o que o Thiago falou. De fazer a gente se importar com os personagens, cara. E se importar bastante com todos eles. Alguns mais, outros menos, né? Isso é uma coisa que eu fiz na minha crítica lá no canal, vocês podem ir lá ver. Que foi o que o Busta referenciou aí. Que eu acho que eu queria ter visto um pouco mais de desenvolvimento de alguns dos personagens para além da Yelena. A Yelena e o Bob, né, o Sentinela, são dois que eu acho que funcionam muito bem, são bem aprofundados, mas eu queria ter visto um pouco mais dos outros, né? Eu acho que tinha espaço ali, ainda mais com aquela coisa toda do poder do Void, acho que poderia ter brincado com alguma coisa ali em relação aos outros. Mas funcionou, né? A Florence Pugh realmente carrega o filme, ela é uma estrela, sem a menor dúvida. Se prepara, que eu acho que a gente vai ver ela sendo uma grande protagonista nos filmes dos Vingadores, tá? Apesar da Yelena nos quadrinhos ser absolutamente ninguém, assim, uma personagem muito... ela vai virar aqui um ponto altíssimo dentro do MCU. Isso tem a menor dúvida. Eu acho que ela é MVP do filme. Eu gosto muito do Bucky. Eu queria ter visto mais do Bucky. Porque eu amo ele. A gente sempre amou ele desde, sei lá, que filme. Na cena dele da moto é uma cena mais bizarra. Mano, quando ele pega aquela corda lá do carro, ele vira assim, bum, o carro vira. Pô, é muito irado. Muito irado. É muito irado. E esse filme tem muita personalidade, cara. E tem um estilo, cara. Isso é uma coisa que, pô...
A gente fala desses filmes da Marvel, tudo parecendo a mesma coisa, tudo igual, visualmente você vê tudo a mesma coisa sem graça. Esse filme tem uma vibe, sabe? Um estilo visual. Jake Schreier, diretor de Beef, né? Sim, exatamente. Eu Da vou falar dele. Jake Schreier, que é o diretor desse filme, fez Beef, que se vocês não viram, vai ver, que é uma baita série, uma das minhas séries favoritas da Netflix. E estão falando aí que esse pai ele vai ser o diretor dos X-Men, hein? Quem sabe? Dá pra fazer um vídeo aí, inclusive, em relação a isso, mas é o rumor que tá rolando aí. Não acho uma má escolha. Então eu gostei, eu gosto dessa equipe. Eu acho que o Bob, o Sentinela, o Void, funciona muito bem. O Void como vilão, pra mim, é muito legal. O visual dele, que é muito diferente dos quadrinhos, inclusive, de ser literalmente uma silhueta com os dois olhinhos assim desse tamanho. É até meio assustador, cara. Achei muito legal como eles fizeram. A Valentina, que é a outra vilã do filme, pra mim já não funciona tão bem, apesar de eu achar ela carismática, a atriz é boa, mas ela parece que não podia ter mais ali pra explorar. Eles brincam um pouco com o passado dela, né? Ela tem um flashback ali também, mas meio que você quase esquece aquela cena. Tipo, o que era aquilo, tá ligado? Porque parece que tinha alguma coisa ali mais pra contar, sabe? Então, não é um filme perfeito, mas é um filme muito divertido. E por conta disso, a gente vê um filme que lembra os filmes lá da fase 1, da fase 2, e que tem ação, tem comédia, tem um emocional legal, né? A gente não falou muito do lado emocional do filme, mas que o filme tem uma parada muito sobre a saúde mental dos personagens, né? O filme é basicamente sobre isso, sobre a representação do Void, o que ele significa. Eu acho que funciona muito bem. Então, pra mim, eu ponho com o Marvel tá de volta. Eu ia falar só que, pra mim, a relação, particularmente entre a Yelena e o Alex, pra mim, funciona muito. Concordo. Uma das coisas mais legais do filme, inclusive, pra mim. A cena que ela fica emocionada, assim, e se abre pra ele e tal, e aí você vê ele que ele é galhofa o filme todo zoeiro, e aí você vê ele se tornando um pai pra ela, é muito boa essa cena. E isso também é uma coisa que eu acho que o filme funciona muito bem, em abrir os personagens dessa forma, apesar de eu achar que às vezes em alguns momentos é meio expositivo demais, ainda assim eu acho que funciona. Sim. Tem umas frases que são meio, tipo, pra recapitular você de quem são essas pessoas, Exato. Né? Claramente. Mas é isso. Mas eu acho, botei ali mais, eu acho o John Walker o personagem mais engraçado desse filme, cara. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. E ele é outro que também veio da série da Disney Plus, mas pra mim funcionou muito bem aqui. Até eu acho que pra quem talvez não tenha visto a série, eu acho que ele funciona. E Mas o que vocês acham? Então a gente põe Marvel tá de volta? Ou sólido? Pra mim, a Marvel tá de volta. Marvel tá de volta! Sobe isso aí, pode botar. Muito bom. Então é isso, gente. Eu acho que temos a nossa lista aqui. Eu gostei da lista, cara. Eu acho que faz sentido. Você vê que foi uma fase bem... meio que fica na média, né? Você tem filmes muito bons, tem filmes muito ruins, e 12 ali no meio. Então é engraçado como ficou o formato dessa lista. Mas aí, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham do Thunderbolts aí, né? Se vocês concordam com o que a gente falou e o que vocês concordam dessa lista em geral. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo com quem você mais concordou nesse vídeo. Boa. Então aí, gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, tô na meta de 5 mil inscritos. Se puder dar essa moral aí, deixa o like. Obrigado, Gustavo, muito obrigado por Thiago por participarem aqui. E quem sabe a gente faz em breve um tier list da fase 4 que a gente não fez na época. A gente faz aí. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau.